Irmãos, uma ótima tarde. Deus abençoe a todos. Quem dá glória ao Senhor? Graças, Senhor, por essa bênção maravilhosa que nos deu. Nos sentimos felizes e gratos contigo. E hoje, e recentemente, pode sentar, irmãos. Deus deu muitas revelações da vinda da nossa irmã Maria Luísa. Estamos felizes e emocionados. A uma irmã, Deus havia mostrado em sonhos faz alguns meses. Por quê? Porque isso tem uma história. Nossa irmã Maria Luísa viria visitar a igreja de Vale do Pá, do estado de Cesar, no ano de 2020, e estava tudo programado, já havia repartido entre vocês as pulseiras, já estava tudo pronto para o estudo bíblico e começou a pandemia. Então aí ficou impedido a possibilidade da irmã vir a visitá-los. E faz alguns meses, uma irmã daqui de Vale do Pá sonhava que a nossa irmã Maria Luísa lhe dizia: Irmã, eu te convido para que desfrutemos de uma melodia e de uma canção, para que dancemos, para que bailemos. E a irmã lhe dizia: Sim, irmã, que emoção, que canção é? E a irmã dizia: Valenato, bom e maravilhoso, porque a irmã mesmo entendeu que era uma representação, porque assim como Deus fala, com simbolismo, do que a nossa irmã Maria Luísa viria. E isso realmente foi maravilhoso e uma felicidade para a irmã. Então, por isso, hoje estamos aqui felizes, porque Deus já tinha organizado tudo, já tinha tudo disposto para que vocês recebessem a bênção. Glória ao nome do Senhor. E também, Deus está fazendo milagres maravilhosos através da nossa irmã Maria Luísa. Uma irmã que já é uma idosa, nesses dias tinha que reposicionar um colchão e ela, de um momento para o outro, se descuidou e o colchão caiu em cima dela e ela tem problemas de mobilidade. Então a irmã, quando estava ali presa com o colchão em cima dela, e ela daqui de Vale do Pá, a irmã clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus meu, me salva. E ela recorda que olhou para a pulseira e que da pulseira saiu a irmã Maria Luísa. E nossa irmã Maria Luísa lhe disse: Não te preocupes, que Deus está contigo. E o colchão se levantou. Glória ao nome do Senhor, é maravilhoso como Deus nos mostra que é o Deus da nossa irmã Maria Luísa, que hoje está aqui conosco e que vai se manifestar de uma maneira maravilhosa. E esse Deus precioso, vamos orar e vamos dedicar esse estudo bíblico com todo o nosso coração, agradecendo este momento maravilhoso. Bendito Pai Celestial, te damos as graças com todas as forças do nosso coração por este momento. Tu és um Deus soberano, onipotente. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu, Senhor, é o Deus da vida. Tu és o Deus onipotente, soberano, todo-poderoso, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus, nosso amado Deus, a razão da nossa existência, nossa vida, nossa felicidade, nosso tudo. Quão felizes estamos, Senhor, porque viemos te louvar nesse estudo bíblico e aqui nos sentimos privilegiados de poder participar, tanto os irmãos do estado de Cesar que chegaram, como também todos os irmãos que vão assistir a transmissão e vão ver o estudo bíblico, porque sabemos que tu vai fazer maravilhas, Senhor, e isso é algo grandioso. E nos sentimos felizes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é uma realidade. Porque a nossa irmã Maria Luísa está aqui com os irmãos, com as irmãs, e todos seremos libertados e todos participaremos das virtudes do século vindouro e todos vamos degustar dos bons espirituais e do poder de Deus. Obrigado, Senhor, por tuas maravilhas, graças porque tudo permites e fazes. Porque tu és perfeito, Senhor. Bendito e louvado teu santo nome. Recebe nosso louvor, porque hoje viemos a ressaltar-te, a honrar-te, a dar-te a honra e a glória que a ti pertence. Graças, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Bendito e louvado nosso Deus. Pode se sentar, irmãos. Vamos começar os louvores ao Rei da Glória. Começaremos com o hino número 196, Sossegai. Número 196.
se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem lá naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ou peço-te vem banir. De ondas o mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem lá naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem lá naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória ao nome do Senhor. Para todos os nossos irmãos que estão assistindo a transmissão do estudo bíblico, compartilhamos que Vale do Par, onde estamos, fica no estado de César, na Colômbia, na costa atlântica, fica muito próxima da Serra Nevada de Santa Marta e da Serra de Perijá.
duas maravilhosas cadeias de montanhas, por isso é um estado precioso e se chama Vale do Par. E aqui foi onde teve a origem o vallenato. E muitas vezes tem irmãos de outros países que têm escutado o vallenato. E aqui onde teve a sua origem, na costa atlântica particularmente, aqui em Vale do Par, uma revelação muito bonita que teve a irmã, em que nossa irmã Maria Luísa lhe falava sobre o vallenato. Glória a Deus! E agora vou saudar as igrejas. Tem um grupo muito bonito, que já estão próximos de ter seu próprio pastor, que vieram nos acompanhar hoje, os irmãos do São Alberto. Vamos ficar de pé para receber um aplauso muito grande. Onde estão os irmãos? Estão por aqui, isso, os irmãos de São Alberto, que alegria! Os irmãos de Aguatica, onde estão? Os irmãos de Curumani? Os irmãos de Cimichagua? Os irmãos de Mandeguilha? Os irmãos del Banco Madalena? Os irmãos de la Água del Rico? Os irmãos de Verserrir? Os irmãos de Boscônia? Os irmãos de Agustim Codassi? Os irmãos de Copei? Os irmãos, irmã Maria Luísa, os irmãos que vou mencionar são do Pueblo Velho, é um município de muita comunidade indígena, a comunidade dos arhuacos. E há vários irmãos arhuacos que já estão na igreja. Por favor, podem ficar de pé, os irmãos de Pueblo Velho, onde estão? Que alegria, irmãos, conhecê-los. A todos, que alegria. E os irmãos de Urumita, em Lagoarira. Eu já havia mencionado os irmãos de Banca Madalena? Eu os mencionei certo? Bom, muito bom. Os irmãos de La Paz. Os irmãos de Vale do Par, Vidjalba. E faltou alguém para mencionar? De onde? Majares, Vale do Par, Majares. Bom, que emoção, que felicidade. Isso merece que cantemos ao Senhor com o coração. Cantemos o coro 68, porque estamos o quê? Em festa com quem? Com Jesus, com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, a quem amamos e adoramos com todo o coração.
Deus. Glória a nosso Deus. Bom dia, irmãos. O Senhor os abençoa novamente. E agradecemos a Deus porque eu me lembro, irmãos, quando se inaugurou o primeiro templo que se construiu em Bogotá, em Las Férias. E nesse dia o Senhor falou e fez uma promessa e disse: de agora em diante vão se construir muitos templos. E construir um templo é algo muito difícil. Eu tive a experiência no princípio de chegar em igrejas evangélicas. Eu percebi a situação das igrejas, a pobreza absoluta. E não tinha para um banco. Eu lembro que o pastor começava: quem quer doar um banco? Porque não tinha onde se sentar. Cada pessoa, cada família, tem que fazer doação de um banco. E isso obrigava as 4 ou 5 famílias que existia de crentes, que cada um desse um banco. E isso, pois, tinha seu custo. Eu me lembro que me comprometi a dar um banco e me lembro que nunca o dei. Até agora me lembro que eu não cumpri com a promessa, mas eu via essa pobreza. E era que, como nesse tempo, quando eu recém cheguei, conheci, pois, ao irmão Luiz. Então eu via conflitos entre os 4 crentes com o pastor. E então ele se retirava e dizia: não, vamos para outra igreja. E me lembro que estive como em 4 igrejas. Não entendia muito bem, mas bom. E eu, nessa pobreza, quando já começou a igreja do Senhor, eu disse: vai acontecer o mesmo? O mesmo que eu vi no princípio. A pobreza, a necessidade, que não tem dinheiro para nada. E eu dizia: o Senhor se põe a falar que vai ter muitas igrejas em todo o mundo. Como será isso? Isso não deve ser assim, porque como será a pobreza? Eu dizia. E o Senhor dizia, ele conhecendo meus pensamentos e o que eu tinha visto, então dizia: não se preocupem pelo dinheiro, porque eu vou dar o dinheiro para tudo. E para tudo estarei dando o dinheiro. Assim é, irmãos, que como nós não sermos fiéis ao Senhor, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Fiéis e amar a Deus com todo o coração, porque Deus, tudo que promete, Ele o cumpre. Ele faz essas promessas maravilhosas. E agora nós somos invejados pelo diabo, porque temos muitos templos formosos, belos, próprios da igreja, sem pedir dinheiro às pessoas, aos crentes, sem ameaçar ninguém. E não somente aqui em Bogotá, aqui na Colômbia, senão também em outros países que estão gozando de templos próprios. Agradecemos ao Senhor. Lá nos Estados Unidos, todos os templos que temos adquiridos da igreja de propriedade eram templos de pessoas evangélicas, sempre eram templos de igrejas que chegaram à falência e tiveram que vender o templo porque não tinha como mantê-lo. E todos os templos que se comprou lá, que também tem bastantes propriedades lá, todos têm sido de outras igrejas, de igrejas judias, de igrejas de diferentes religiões. Então deixam aí o templo, o vendem, até com todo o mobiliário, com todas as coisinhas o deixam aí. E agradecemos ao Senhor que Deus, provendo e dando o dinheiro e multiplicando-o, porque o Senhor o que faz é multiplicar o dinheiro. Se algum irmão dá
Eu creio que eu me ponho a pensar e digo, se algum irmão dá o dízimo, bom, eu não sei o valor do dinheiro aqui, R$ 50. Eu creio que Deus multiplica esses 50 e os converte em milhares e em mais milhares. Porque é surpreendente que o Senhor abençoa no momento em que vai realizar algum projeto, aí está o dinheiro. Me surpreende, por exemplo, na época da pandemia, como o Senhor proveu. E a igreja seguiu firme em todos os aspectos, no espiritual, no material e no dinheiro. E me lembro, irmãos, que muitas igrejas evangélicas de outras denominações cristãs faliram na pandemia e fecharam seus templos. Os fecharam porque não tinha dinheiro para mantê-los. E nossa igreja seguiu normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Que formoso é nosso Deus. Deus é formoso. Como não vamos nos sentir orgulhosos do Senhor? Eu sou a mulher mais orgulhosa do mundo de ter a esse Deus, de conhecer a esse Deus vivo e de poder, que fala maravilhas, que fala coisas formosas e as cumpre. O Senhor tudo cumpre. Agradecemos a Ele. Bom, irmãos, podem sentar-se. Quero saudar com todo o meu coração também aos irmãos e às irmãs das diferentes igrejas ao redor do mundo, onde tem se permitido a Igreja do Senhor, e que verão este estudo bíblico. Uma saudação para todos vocês, com muito carinho. E uma saudação aqui dos irmãos de Vale do Par, da Costa, na Colômbia, Cesar. Uma saudação com muito carinho para todos vocês. Que Deus os abençoe. E assim que a honra e a glória damos ao Senhor. Começa nossas perguntas no dia de hoje. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, e bem-vindos todos os irmãos que a acompanham. Somos privilegiados aqui em Cesar, porque faz aproximadamente 16 anos você veio aqui em Vale do Par, e hoje, novamente, a temos conosco desfrutando deste estudo bíblico. Se me permite, irmã, quero ler 2 versos e logo fazer a pergunta. Sim, irmã. Leio em Êxodo 35, versículos 21 e 22. Verso 21. Veio todo homem cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu uma oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo de reunião e para as vestes sagradas. Verso 22. Vieram tanto homens como mulheres, todos os voluntários de coração, e trouxeram dentilhas e brincos, anéis e braceletes, e toda classe de joias de ouro, e todos apresentavam oferta de ouro ao Senhor. Irmã, peço que por favor nos ensine como deve estar nosso coração, como deve ser nosso comportamento em meio aos trabalhos que se realizam no Partido Político Mira e na Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, para sermos voluntários de coração e ganhar almas para o Senhor. Irmã, Deus a abençoe e a conserve sempre com muita saúde e assim formosa como sempre. Muito obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Irmã, mas, de acordo com os versos, o que tem que ver a pergunta? Do voluntário por ação, irmã. De como ser esse voluntário de coração? Digamos, você viu aqui que todos fizeram de coração. Sim, senhor. No que leu? Sim, senhora. Sim, irmã. E agora a pergunta é que como deve ser nosso trabalho? Sim, senhora. Pois todos os trabalhos que Deus nos imponha deve ser um trabalho que vamos fazer de coração. Como quando o Senhor diz a alguém, viaje por alguns lugares, visite os doentes e ore por eles. Esse é um trabalho que a pessoa tem que ir fazer de coração.
de coração. E tudo que Deus imponha ou disponha, pois neste mundo nós temos que aceitá-lo e fazê-lo de coração, porque Ele é o que nos vê, e ser obedientes. Mas Deus foi o que quis. Aqui na Colômbia, Deus quis, e Deus tem querido isso e tem nos dito o porquê, qual o propósito. O propósito que o Senhor nos disse desde sempre é que seremos exemplo de honestidade, exemplo de responsabilidade, exemplo de amor à comunidade, a todos os seres, serviço a todos os seres, trabalhar com muito amor, sem o fim de receber nada em troca, com todo o amor a toda a comunidade, a todos os seres. E que, quando nós fazemos isso com as pessoas, lhes damos carinho, respeito, amabilidade, misericórdia, então lhes demonstramos que somos responsáveis, que somos honrados, que fazemos o trabalho bem, que não estamos mentindo, que não estamos dizendo mentiras nem aparentando, que não nos disfarçamos, senão que somos reais, o que somos, isso é o que demonstramos. Isso é o trabalho que tem que fazer, isso é o que Deus quer que nós façamos, e que isso é o que as demais pessoas verão de nós, enquanto a esse partido político. E o Senhor dizia também, e vocês, este partido X, não vou nomear, diz, será pedra de tropeço, será pedra de tropeço para todos aqueles ambiciosos e mentirosos, que gostam de mentir para as pessoas, para roubar, para dar golpes, para ocupar posições que não merecem, porque querem se enriquecer. Mas o partido X será a pedra de tropeço. Vocês sabem o que é pedra de tropeço? Alguém vai caminhando com os olhos fechados e encontrou com uma pedra e pensou que tudo era reto e continuou caminhando e tropeçou e caiu. Caiu na pedra de tropeço, que é o X, o partido X. Então, isso disse o Senhor, sempre o tem dito. Diz que ele, sua mão está para a bênção, porque Deus quer mostrar às pessoas e ensinar às pessoas que Deus existe, que existe pessoas honradas, que sim existe pessoas de bem, que sim existe pessoas honestas, que gosta de fazer o bem, que é sincera e é confiável, que é isso que Deus quer mostrar, pelo menos até agora, ao país. Um dia Deus fará com outros países. Por exemplo, já Deus está trabalhando com outro país gigante que há aqui no mundo, e com este país gigante o Senhor já está trabalhando no coração do mandatário. Isso sim já o vemos. E Deus está agradado. E Deus falou 10 anos antes, falou que o fulano de tal estaria no poder e no governo, e que isso seria de muita bênção para a igreja. E já passaram-se os 10 anos e já está se cumprindo nestes dias. Então, irmãos, não falo abertamente, mas eu creio que vocês me entendem. E vocês estão me entendendo. E o que não, então, de boca a boca, lhes passamos a comunicação. Agradeço a Deus e estou feliz, como o Senhor cumprindo 10 anos atrás, que nem mesmo a pessoa entendeu o que era. E agora o Senhor fazer isso, Ele nunca se esquece o que fala, o que promete. E que bonito é, por isso tem que trabalhar com amor, por isso tem que trabalhar de boa vontade. Na fundação, em tudo, tem que trabalhar bem, porque isso é para servir as pessoas. Quem nos paga? Deus. Ele é quem nos paga, Ele é quem nos abençoa, porque fazemos com amor às pessoas necessitadas. Estender-lhes a mão. É isso. Então tem que fazer, irmã, porque isso Deus o impôs. E esses trabalhos que Deus põe às empresas do Senhor, pois tem que pôr todo o coração para a empresa do Senhor.
Por exemplo, a igreja é uma empresa do Senhor. Então, com todo o nosso coração, nos congregamos para agradecer, para louvá-lo, para cantar, para ler a Bíblia, para orar bem. E o Senhor se alegra com tudo isso. Vamos com... Sim, irmão. Saudações, querida irmã Maria Luísa. Hoje me regozijo com essa bênção, porque através dos teus cantos espirituais eu conheci a igreja. Tenho uma pergunta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Romanos 8. Capítulo 28. Sim, capítulo 28. Versículo 28, perdão. Romanos 8, 28. Sim. Se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme seu propósito. Irmã, minha pergunta é: como podemos reconhecer, quando diz aqui, todas as coisas cooperam para o bem, quando estamos passando por provas ou situações difíceis? Obrigado, irmã. Diz: sabemos que os que amam a Deus, diz que a todas essas pessoas que amam a Deus, todas as coisas na vida, todas as circunstâncias, tudo ajuda a essa pessoa para o bem. Tudo. A pessoa que ama a Deus, lhe vai bem em sua vida. Mesmo que de repente o diabo lhe põe uma tribulação, mesmo que o diabo diga, não, até vou lhe pôr um acidente, para que renegue de Deus. Mas acontece que, certamente Deus de repente diz, bom, está bem, vou lhe permitir, mas no acidente não vai mal nem a meu filho, nem minha filha, porque eu vou guardá-los. E acontece o acidente, a pessoa saiu bem porque Deus o guardou. Porque essa pessoa ama a Deus, então Deus guardou e o protegeu. E em todas as armadilhas que o diabo quer pôr aos filhos de Deus, Deus sempre põe aí algo para uma salvação, um muro de contenção para salvar, para proteger, mas Deus não permite que ao filho de Deus ou a filha de Deus vai mal na vida. Sempre Deus dá bênçãos e o filho de Deus sempre terá portas abertas em todos os aspectos da vida. Por isso temos que ganharmos este título. Todos temos que ganhar o título de sermos filhos de Deus. É isso que diz aí, diz que tudo cooperam para o bem daqueles que são chamados conforme seu propósito. Então o Senhor o chama e o abençoa, portanto que sejamos bons filhos. Outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É de grande felicidade para todos nós ter você e a sua comitiva aqui em Cesar. Tem uma pergunta da Bíblia, irmã, em Levítico, capítulo 20, capítulo 16, do versículo 20 ao 22. Levítico 16. Sim. Posso ler? Sim. Do verso o que, irmã? 20 ao 22, irmã. Sim. 20. Quando houver acabado de espiar o santuário e o tabernáculo de reunião e um altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão imporá suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e acontecerá sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, pondo-las sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra inabitada, e deixará o bode ir pelo deserto. Irmã, o que significa no espiritual ter que deixar o bode ir pelo deserto? E se poderia, por favor, irmã, aprofundar nesses versículos, que o Senhor continue abençoando. Obrigada. Estamos aqui em Levítico, capítulo 16, que o Senhor estava ensinando a Moisés sobre a expiação. A expiação era o perdão de pecados. Sobre isso estava ensinando a Moisés como é que tinham que fazer os rituais para perdoar os pecados do povo naquele tempo, o povo de Israel. Os sacerdotes aspergiam o sangue no povo e daí lhes perdoavam os pecados e isso fazia cada ano. Mas a simbologia para o futuro é
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o futuro. Aqui no verso 21 diz que Arão porá, o sumo sacerdote, suas mãos sobre a cabeça de um bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões. Ele tinha que fazer isso fisicamente. E ele então, depois de fazer isso, então diz por aí em outra parte da Bíblia que ele aspergiu o sangue dos animais sacrificados no povo para que Deus lhes perdoasse os pecados. Mas isso significava o bode, o Senhor Jesus Cristo. No futuro é Cristo Jesus. O bode é Jesus Cristo. E diz que sobre ele se confessaria todas as iniquidades, todos os pecados e todas as transgressões. E assim o Senhor Jesus Cristo, quando esteve pregando, disse: creia em mim, que eu vou lhes perdoar os pecados, eu vou limpá-los, eu vou purificar todos vocês com o sangue que eu vou derramar na cruz do Calvário. Então o Senhor foi crucificado e com seu sangue que derramou na cruz, simbolicamente, com isso, untou a todas as pessoas que haveriam de crer nele, os que creram naquele tempo e os que continuam crendo e continuarão crendo no nosso futuro, então serão perdoados, porque esse sangue já é espiritual, é simbólico. Isto que aconteceu fisicamente na antiguidade com esses cordeiros e com os sacerdotes era o símbolo de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus veio e foi sacrificado, viveu essas coisas na própria carne e ele deixou o ensinamento que já toda pessoa que cresce nele será limpa com o sangue que ele derramou na cruz, mas isso já é tudo no sentido espiritual. Portanto, que aqui já aconteceu isso, então diz que todas as suas transgressões seriam perdoadas e logo lhe deu ordens que o bode disse que eu enviasse ao deserto, porque esse bode não lhe mataram, senão continuou vivo. Diz que o mandaram ao deserto, pois para que já fisicamente o animal tivesse sua vida. E diz: aquele bode levará sobre si todas as iniquidades do povo, tudo, e que eu deixasse ali no deserto. Então o Senhor Jesus diz que ele morreu, diz a Bíblia que ele morreu por nós e que ele levou todas as nossas iniquidades, nossos pecados, nossa desobediência, tudo ele levou nas suas costas e com o sangue nos redimiu, nos perdoou. Portanto, que até o dia de hoje sempre será assim, que esse será o simbolismo do sangue. O demais são detalhes que não vêm ao caso de estar lidando como interpretação, pois palavra por palavra, porque isso não é assim. Dá-se a interpretação à ideia principal. A ideia principal, o demais são como, às vezes dizemos vulgarmente, perfumaria, não é? Mas não. Porque se foi ao deserto, o que é isso? Porque se foi, não. Isso foi uma vez que o Senhor deu essa ordem ao sacerdote. Mas nosso Pai Deus estava falando, era para o futuro de seu Filho Jesus Cristo, o que ia acontecer com ele. Bem, passamos para outra pergunta. Irmã Maria Luísa, uma ótima tarde. Receba uma saudação muito cordial. Ali amamos com todo o coração e agradecemos a Deus por sua vida, irmã. A senhora é essa pequena semente de mostarda que foi semeada e que se converteu na maior das árvores, numa árvore que hoje beneficia a muitos com suas ramas, com suas folhas, porque faz dessa sombra que é esse respaldo e os dons espirituais que Deus lhe deu, irmã. Irmã, tem uma leitura em Lucas, capítulo 2, versículo número 36. Posso ler, irmã? Sim. Em Lucas, capítulo 2, 36. Diz: havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Já era de idade muito avançada e vivera com seu esposo 7 anos desde seu matrimônio. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é a seguinte: a senhora, em diferentes situações ou oportunidades, lhe ensinou que provavelmente Fanuel era um sacerdote por ser Ana uma profetisa. Irmã,
na realidade, Fanuel era um levita da tribo que vivia na tribo de Aser, ou era um levita que vivia no meio da tribo? Tem isso tendo em conta que os únicos que podiam exercer o sacerdócio eram os levitas. Muito obrigado por sua resposta, irmã, e que o Senhor o abençoe. Bom, os sacerdotes me parece que vinham era por descendência, não é? Não era, digamos, era como por famílias especiais, eram sacerdotes. Os levitas, sim, eram de toda a tribo de Levi. E os levitas foram espalhados em todo o território de Israel. Eram os levitas, mas os sacerdotes eram como por uma família exclusiva, a família de Arão. Daí vieram os sacerdotes. Não sei, não entendi bem, irmão, sua pergunta. Irmã, quando o verso descreve que Fanuel, da tribo de Aser, a senhora, no ensinamento, nos ensinava que Ana era profetisa, provavelmente seu pai, Fanuel, era sacerdote. E entendia que quem exercia o sacerdócio eram somente os da tribo de Levi. Bom, nós não podemos assegurar que, bom, os do sacerdócio não é só os da tribo, é por família, uma família exclusiva que Deus escolheu para que fossem, daí vieram os sacerdotes. Os levitas, sim, era só da tribo de Levi. Ana profetiza, é que como antigamente dizia que as filhas dos sacerdotes eram profetisas também. Então é como diz que estava também ali, Ana profetiza. Mas isso é como uma suposição nossa de que seria filha de um sacerdote, ou simplesmente que Deus a pôs como profeta a ela em qualquer momento, pois não sabemos, porque os profetas da antiguidade também vinham, era da tribo de Levi. Da tribo de Levi saía o que era sumo sacerdote por família, e os levitas, que eram como uns ajudadores e colaboradores, auxiliando as pessoas para visitar as pessoas, para fazer-lhes atos de misericórdia em todo o território. E o sacerdote, o sumo sacerdote, sim, era dentro do tabernáculo, fazendo os sacrifícios. Era como a distribuição desta tribo, dessa linhagem de sacerdotes e levitas. E aqui dessa Ana, na época do Senhor Jesus, sim, não se sabe muito, não se fala muito. De repente, teria que os que gostam investigar sobre genealogias, ainda que não é tão pouco seguro, porque o Senhor Jesus sempre criticava isso aos judeus, que passava estudando a genealogia das pessoas e que isso para que lhes servia. Então, o Senhor Jesus criticava isso. Então, nós, pois, para que também nos pomos a investigar? Bom, de repente haverá coisas das quais nos imaginamos. Sim, era profetisa, significa que Deus lhe deu, usava ela como profetisa. Jaia estava ali e diz que era viúva e que era esposa deste Senhor, mas, pois a Bíblia não nos diz muito, não nos explica muito. E diz que era uma viúva de 84 anos, ela não se afastava do templo. Aqui veio foi como uma admiração, como da constância dessa mulher, que diz que ela não se afastava do templo, era jejuando e orando a Deus. E diz que quando se apresentou, e diz que ela dava graças a Deus e falava do menino, quer dizer que ela profetizou acerca do Senhor Jesus, foi? Sim, acerca do Senhor Jesus Cristo profetizou essa mulher, porque casualmente quando levaram o Senhor para apresentá-lo, levaram o menino para apresentá-lo, ela estava precisamente no templo. E ela, pois, começou como a orar e a profetizar e a agradecer a Deus por ver o menino, porque Deus revelou a ela que o menino Jesus era o Salvador do mundo. Isso, pois, é o que se destaca nessa leitura dessa Ana profetisa. O demais irmão, investigue por sua própria conta. Seguimos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Irmã Maria Luísa, beijinho da Baía do Par. Esperamos sua visita por 16 anos. Hoje esse sonho se fez realidade.
A igreja de Vilhamba a ama. Meus filhos e eu a amamos. Se me permite, tem uma pergunta acerca dos dízimos. O dízimo corresponde à 10ª parte do que Deus nos permite receber. Minha dúvida surge em relação com alguns irmãos de recursos limitados, a quem Deus lhes dá um dinheiro para cobrir uma necessidade, através de familiares ou pessoas que não assistem à igreja. Mas o dinheiro recebido é exatamente o valor que precisam para a compra de um remédio ou de outra necessidade específica. Por exemplo, um jovem que só ele assiste à igreja não conta com recursos próprios para estudar. Um familiar, um tio, lhe dá o dinheiro exato para o pagamento da matrícula da universidade. Por exemplo, lhe dá $2.000. Se o jovem separa $200 para o dízimo, já não daria para matricular-se e seu tio se sentiria enganado. Em situações como esta, como devemos sim, irmão? Bom, eu entendo quais são suas perguntas. Bom, eu diria, irmão, o seguinte quanto ao jovem. O jovem não trabalha, não recebe dinheiro de nada. E o bom samaritano diz que ele oferece pagar-lhe o colégio, escola? A universidade. Então a universidade lhe custa 30. E o que lhe ajuda lhe dá 30 para a universidade, que até ele mesmo pode ir e levar os 30 na universidade e pagá-la. E não passar o dinheiro pela mão do rapaz. Então, o rapaz não pode, para que vai dizimar se isso é como se estivesse recebendo um empréstimo, já que estão lhe pagando isso. Ele não pode ir à universidade se ele faz o favor e tira 200 daí. Ele não vai fazer isso, pois ele tem a paciência. Ore a Deus e diga-lhe, Senhor, eu não tenho nem sequer uma moeda para dar de dízimo. Veja que esse senhor me paga a universidade, que custa 30 já. Ele pode ir e pagar, mas me dá. Então eu levo, pois isso não é meu, isso é lá deles. E eu não tenho nada para dizimar, Senhor. O que eu vou fazer? O que tu farás comigo, Senhor, para que eu possa ter algo meu, do meu trabalho, do que seja, que eu possa ganhar para poder dizimar. Isso é o que ele tem que fazer, orar e pedir a Deus, e Deus vai solucionar. E Deus vai lhe mostrar, vai lhe ensinar, e vai solucionar o problema. E para que se põe com tanta dor de cabeça, meditando e pensando que como, não. Assim pode ser todas as demais pessoas. Tem pessoas também que vivem que tem instituições que dão a alguma pessoa tudo, que eles dão a comida, eles dão tudo. Como vai lhe exigir que tem que me dar o dinheiro porque eu vou dar o dízimo? Pois não se pode. Deus conhece a necessidade, Deus conhece o estado, a situação, o momento, tudo Deus sabe. Então, se a pessoa quer cumprir e dizer, ai, Senhor, eu gostaria que tu me desse algum dinheiro, porque eu gostaria de dar uma oferta, dar uma flor lá para que coloque no vaso, para que fique tão bonito quando oramos, tão bonito que fica este vaso, porque isso o fazemos é para sentir alegres, que é tão bonito que é esse lugar onde nos congregamos para orar. Certeza que Deus vai e lhe faz algo para essa pessoa e lhe dá o dinheiro por onde seja para que dê o dízimo. E é sabedoria diante de tudo. Sabedoria e inteligência para tudo. Todas as coisas têm sua maneira de ser, sua razão de ser. Deus nunca vai desamparar uma pessoa, mas se essa pessoa vive desamparada é porque não se entregou a Deus, porque não ama a Deus, porque não se converteu, mesmo que venha aqui para servir de ato de presença, mas seu coração está longe de Deus. E se estivesse com Deus, Deus lhe provê, de alguma maneira lhe provê um extra para que ele dê o dízimo. É isso. Isso é assim com todas as pessoas. Toda pessoa que diga que eu não tenho porque nem sequer tenho, porque eu gasto R$5 por dia, que eu gasto 6 e eu ganho 5, antes me falta 1, que eu já estou indo à igreja, que eu oro, que eu busco e Deus me promete, eu creio que a pessoa não se converteu a Deus. Porque Deus não desampara a ninguém. E Deus a todos vai nos dar um pouquinho mais do que é. Essa é a fórmula. Nossa fórmula é espiritual. E nisso devemos raciocinar. Nisso devemos pensar e dizer, estou mal diante de Deus.
eu estou falhando com Deus, porque eu não posso cumprir com o Senhor? Eu nunca posso colaborar porque eu jamais tenho? Então o Senhor saberá o que fazer comigo? Não, mas eu todos os dias estou indo à igreja, todos os dias estou orando, estou cantando. Ali o ato de presença. Mas o coração, certamente, está muito longe de Deus e por isso Deus não lhe dá. É isso, não se preocupem, não se angustiem. Não vamos pensar que Deus é injusto, porque Deus não é injusto. Ele é perfeito. Nós somos os que estamos cheios de erros e de coisas que não entendemos na vida e cometemos erros por ignorância. Então, oremos ao Senhor e dizemos: Senhor, ensina-me, ajuda-me, Senhor, eu não quero faltar contigo. Tampouco quero ser fanático, mas tampouco quero faltar contigo. Ensina-nos, ensina-nos. Bom. Obrigada, irmão. Sim. Sim, irmã, seguimos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe. Irmã, tenho uma pergunta em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 17, irmã. 1 de Timóteo 5:17. Sim. Posso ler, sim, irmã? Irmão. Obrigado. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Irmã, eu peço o favor que a senhora possa nos aprofundar ou nos ensinar sobre esse versículo, sobre valorizar os irmãos que servem ao Senhor, sobretudo no espiritual, irmã. Muito obrigado, que Deus abençoe. Aqui, os irmãos já têm, os que têm Bíblia, sim. 1 de Timóteo está falando das pessoas, os pregadores, de pastores. Disso é que está falando aqui o apóstolo. E diz os presbíteros que governam bem. Sejam estimados o quê? Naquele tempo isso era que sobravam pessoas, eram montões de pessoas que se convertiam. E tinha muito trabalho também nas congregações. E diz: sejam estimados por dignos de duplicada honra. Quer dizer que os presbíteros, que são os mesmos, diz que sobretudo os que pregavam e ensinavam. Está falando também dos mesmos pastores. Que os estimassem por dignos de duplicada honra, digamos que respeitar e tê-los como se fossem os pais, não é? O pai, o pastor, então como ser mais reverentes com eles, mais respeito, porque certamente naquele tempo, se essas pessoas andavam dando um testemunho impecável, se entregavam, Deus mostrava às pessoas, lhes dava os dons espirituais, tinha muito poder de Deus nessas pessoas. Então, Deus queria que assim mesmo o povo e todos os demais crentes os tivessem como nestes primeiros lugares, pois de estima, de respeito, de reverência. Isso é o que o apóstolo queria dizer aqui. E falando, pois diz, sobretudo, diz principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que são os pastores. E diz, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, quer dizer, se o boi está debulhando, quer dizer, o boi está trabalhando todo dia. Isso acontece nos campos, aqui conhecemos este tema. Em outros países, certamente não entendem este tema. Mas o boi é um animalzinho que na antiguidade trabalhava no campo. Usavam para semear, para colher e para debulhar. Então diz que depois, à tarde, quando já termina o trabalho, que o animal tinha que libertá-lo e dar-lhe água e dar-lhe comida. E aqui diz, pois, depois de que se pôs a trabalhar todo dia, você o deixa e o amarra para que não coma. É injusto. E diz aí, assim mesmo é com os pastores, com os que pregam e ensinam e com os que estão pregando, ensinando, orando pelas pessoas, visitando os lugares, as pessoas, levando a palavra, Deus os usando, fazendo milagres e sinais. Então diz, vocês os têm como respeito, atenda-os bem, deles de comer, ofereça-lhes água, ofereça-lhes comida, porque não tem que ligar, fechar,
Aqui é a boca do animalzinho que trabalha então aos seres humanos menos. Tem que atendê-los, estava dizendo o apóstolo. Então diz a escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é quem? O trabalhador de seu salário. Então é sobre esse assunto da maneira de tratar aqueles pregadores, aquelas pessoas, porque naquele tempo era difícil que tivesse salões de congregação. Como não tinha salões de congregação, porque estava o evangelho expandindo-se, era uma novidade, porque antigamente usava-se, era o templo onde os judeus se reuniam, isso era aos sábados, nada mais, e depois do evangelho, sim, como o Espírito Santo começa a manifestar-se em todas as pessoas, então isso era todos os dias, que se precisava do louvor, da oração, da leitura da palavra, da pregação. Então, muitas pessoas vinham e todos tinham que, por grupos, repartir-se para ir pregar aos grupos nos lugares diferentes, porque não tinha salões. E por isso acontecia essa anomalia de que tinha que atender bem a estes pregadores e a essas pessoas que se dedicavam a servir a Deus. Era isso. Bom, seguimos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É de grande alegria para todos nós ver o cumprimento das promessas do Senhor. Damos-lhe uma cordial boas-vindas e uma saudação fraternal dos irmãos da igreja de Majales, aqui em Weiger do Par. Gostaria de fazer uma pergunta, se você me permite, por favor. Irmã, minha pergunta se baseia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28. Sim, irmã. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Considerando o anterior, irmã, e considerando que a igreja cresce a cada dia e pelo qual aumenta a necessidade desses instrumentos para o evangelho e que continue estendendo a palavra do Senhor, que conselho podemos dar a nós mulheres para responder a esse chamamento de nosso Deus e evitar cair em um conformismo espiritual e nos limitarmos à administração da profecia? E que procuremos outros dons, entre eles pregar, evangelizar, pastorear, ser mestras e profetisas no caminho do Senhor. Muito obrigada, irmã. Bom, tudo. Pergunta sobre o trabalho da mulher. O trabalho da mulher é um pouco mais complexo, mais difícil, por causa da família. Bom, ainda que hoje, na vida moderna em que se vive, já as pessoas não são como na antiguidade, que as mulheres se dedicavam à família, à casa. Já hoje todos vão trabalhar porque o dinheiro não dá. Então, todos têm que trabalhar. Portanto, que os trabalhos foram divididos na família. Já todos têm que trabalhar dentro da casa, fazendo serviços domésticos e logo sair para trabalhar e ganhar dinheiro para viver. Mas no trabalho para nosso Deus, aqui como diz o verso, que o Senhor já, no evangelho já não ia olhar cores, nem raças, nem costumes, nem culturas, nem se é homem, se é mulher, senão que diz que todos serão um no Senhor. Deus olharia, seria os corações. Isso foi o diferente que Deus fez no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque na antiguidade, no povo de Israel, era somente os homens, os que buscavam a Deus, e eram os homens que faziam tudo e a mulher não. Mas no evangelho, o Senhor Jesus Cristo já deu a liberdade e lhe deu para que a mulher também participasse na busca do espiritual, dos dons e no trabalho do Senhor. Portanto, como se precisa também de muitos requisitos, precisa de muitos requisitos também, e como de todas as maneiras as mulheres continuam sendo inferior ao homem, porque assim Deus o fez. Então, isso também faz que tem que esperar a vontade de Deus primeiro. É Deus quem põe as mulheres a trabalhar.
é o Senhor, não são as pessoas, é Deus. Eu dou meu testemunho. Quando meu esposo Luiz Moreno vivia, meu trabalho na igreja era somente impor mãos e profetizar. Eu não ia para a frente, nem falava no microfone, nem pregava, nem ensinava, nem tinha direito de orientar, nada disso. Era só profetizar. Ele era o que fazia tudo. E nós falamos que quem seria a pessoa encarregada no futuro, no caso em que ele faltasse. Então, era como difícil pensar tudo isso. E eu jamais cheguei a pensar de que eu estaria fazendo esse trabalho. Ainda que algumas irmãs, e Deus também me dizia que um dia, pois eu estaria no alto, mas eu não entendi. Me disse, eu um dia vou te pôr no alto. Eu não entendi o que era isso. E também me diz, eu sonhei que uma vez estava na frente com um microfone ensinando as pessoas. Não entendi o sonho, fiquei assim, quieta. Algumas irmãs me diziam, eu sonhei que você era uma mestra que nos ensinava. Eu sonhei que você estava ensinando doutrina na igreja. E não passava daí. Mas eu nunca esperei isso porque não era esse como o costume e a cultura naquele tempo. Até quando ele morreu, no dia que ele morreu, me disse o Espírito Santo, toma as rédeas da igreja. Então, eu disse, bom, eu não sei o que vou fazer. O que farei está bem? Ele o disse assim. Quando eu fiz o primeiro estudo bíblico, eu disse, não sei o que vou falar, não sei o que vou ensinar, não sei. Eu vou ficar aí na frente, não sei. Se as pessoas o que perguntem, mas eu não sei o que vou dizer. Não me preparei porque eu não sabia como era. No momento que eu fiquei aí, diante das pessoas que começaram a fazer perguntas, pois Deus me deu a capacidade neste momento de dar as respostas. E eu percebi que sim, que o Senhor tinha me respaldado. E daí em diante, comecei a experimentar que Ele me dava tudo no momento em que estou aqui. Então eu disse, isso é de Deus. E aí foi quando já entendi os sonhos e quando eu entendi que o Senhor me dizia que me poria no alto, que enfim. Então eu disse, aí sim eu entendi, mas foi Deus. E assim, na igreja hoje tem muitas irmãs que estão trabalhando para Deus, estão servindo a Deus com pregação, com ensinamentos, além, pois, das que profetizam, não é que você já o sabe, mas com pregação, com ensinamento, com visitar lugares. O Senhor as pôs, é Deus, ninguém mais. Então, irmãs, se vocês desejam um dia servir a Deus, você ora a Deus e o diz ao Senhor. E se o Senhor diz que a você sim vai lhe dar esse trabalho, o Senhor mesmo vai levá-la e vai pô-la no caminho, vai pô-la no lugar. Não se preocupem. É Deus quem vai pôr a vocês, não é o pastor, nem é o supervisor, nem são os do escritório, nem nenhum. Senão é mesmo Deus. Mas vocês, mulheres, preparem-se com muita Bíblia. Isso sim, eu me lembro que o Senhor sempre me dizia, leia a Bíblia, me dizia. Leia a Bíblia porque eu vou te ensinar a doutrina. Sempre me dizia, leia a Bíblia, te ensinarei doutrina. E eu lia a Bíblia e lia e não entendia e continuava lendo e não entendia. E já agora sim eu entendo porque o Senhor me dizia que eu lesse a Bíblia. Porque já conheço a Bíblia globalmente. Então já me falam de Êxodo e eu já sei do que se trata. Me falam de Deuteronômio, eu já sei o que diz Deuteronômio. Então, sim, me serviu obedecer ao Senhor em ler a Bíblia, porque quando me perguntam algo, pois eu já sei do que se trata Deuteronômio e posso responder mais fácil e Deus me ajuda também o difícil. Portanto, que irmãs, não se preocupem, que não é o homem, o ser humano que vai pô-la, senão é o mesmo Senhor. E a cada uma Deus já lhe terá posto o olho de que irá pôr você para pregar o dia que Ele queira. Portanto, que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Bom, vamos com as 2 últimas perguntas do dia de hoje. Uma ótima tarde, amada irmã Maria Luísa, que o Senhor a abençoe grandemente.
As igrejas do estado de Cesar, nos sentimos felizes, regozijados e honrados com a sua presença. É promessa do Senhor cumprida, irmã, que estaria lhe fazendo uma pergunta da Bíblia, sua filha amada. Se a senhora me permite, irmã Luísa, minha pergunta surge do Salmo 41, dos versos 1 ao 3. Posso ler, Sim, irmã? irmão, sim. Feliz o que se preocupa com o pobre. Do dia mau, o Senhor o livrará. O Senhor guardará e lhe dará vida. Será bem-aventurado na terra e não o entregará à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará sobre o leito de dor, tornará sua prostração em melhora. Irmã Maria Luísa, se a senhora me permite, com todo respeito, na sabedoria que o Senhor tem otorgado a ti, mas a pergunta que eu gostaria que aprofundasse, nos explicasse mais sobre esses versos, já que se lemos pessoalmente, podemos entender que somente fazendo obra de misericórdia podemos achar a graça de Deus e obter a bênção do Senhor. Obrigado, irmã. Bem, irmãos, recordemos que os salmos são a biografia ou as vivências de nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve na terra. Disso se trata os salmos. E todos os salmos sempre estão falando do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós podemos retomar que de muitas palavras dos salmos podemos tomá-las para nós também. Por quê? Porque se algum verso dos salmos diz que Deus abençoará a este homem que faz justiça e que Deus o porá em alto, pois, referindo-se a Cristo, então eu digo, a mim também, Senhor, se eu sou justa, se pratico a justiça, quer dizer, não cometo pecados, faço o bem, cumpro teus mandamentos, faço a tua vontade, então tu também me porás no mesmo lugar que vai pôr o Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso ao Senhor? Nós dizemos isso? Senhor, se eu faço o bem, também vou receber este benefício que recebeu o Senhor Jesus. Promessa para ele, mas eu sei que isso também é uma promessa para mim. Se eu faço, imito e cumpro o que o Senhor Jesus fez na terra, então eu também vou ser a beneficiária, porque Deus me dará essa bênção também como a ele. Isso é o único que sim nós podemos pensar e dizer ao Senhor, que todas essas bênçãos para o Senhor Jesus Cristo, nós a receberemos se imitamos sua vida. Porque o Senhor Jesus disse, sedes imitadores de mim. E o apóstolo Paulo também dizia isso. Eu sou imitador de Cristo, dizia o apóstolo Paulo. Então, se ele dizia que era imitador do Senhor Jesus, pois nós também vamos fazê-lo. E se somos imitadores, pois vamos receber os benefícios que estão em Salmos, de tudo que Deus tem para o Filho, isso também nós vamos receber. Então aqui diz, feliz o que se preocupa com o pobre, no dia mau o Senhor o livrará. Quem foi o primeiro que pensou no pobre? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diz que é o Senhor, no dia mau dessa pessoa, no dia que tenha uma tribulação, essa pessoa também vai receber bênção do Senhor por fazer o bem. E diz que o Senhor vai guardá-lo, vai lhe dar vida, será bem-aventurado na terra. E assim, então, essas bênçãos do Senhor Jesus, nós também podemos obtê-las. Assim como diz textualmente, assim será. Bem, seguimos. Outra pergunta, eu disse que as duas últimas, já do dia de hoje. Boa tarde, irmã Maria Luísa, bem-vinda ao estado de Cesar. Estamos felizes com sua presença. Minha pergunta está em Ezequiel, capítulo 31, versículo 9. Ezequiel 30 e quê? 31, versículo 9. Sim. Formoso fiz com a multidão de seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Irmãs, neste versículo,
menciona que quando o diabo ainda era formoso, quer dizer, quando aparentemente ainda não tinha se manifestado a maldade nele, as outras árvores do Éden, os outros anjos, já sentiam inveja dele. Irmã, isso me leva à seguinte inquietude. O primeiro ato de rebelião foi realizado pelo diabo. Se Deus fez o diabo para o dia mau, como menciona Provérbios, capítulo 16, versículo 4, e o diabo é o gerador da maldade, porque nesse versículo de Ezequiel dá-se a entender que primeiro teve sentimento de maldade nesses outros anjos, antes que no diabo? Pois aí aqui está falando de um rei, não é? De um rei. Que realmente o diabo entrou no coração desse rei, que foi o rei do Egito. E o diabo entrou no coração desse rei para desobedecer a Deus, para ir contra Deus, e por isso o Senhor lhe envia a mensagem profética através de Ezequiel, e está lhe dizendo, como se ele estivesse falando ao diabo, ao invés do rei, dizendo que o fez muito formoso. Quando o fez formoso é porque fez como a este outro personagem, e que por isso as outras árvores tiveram inveja dele no Éden. Recordemos também que no Éden foi onde pecou Adão e Eva, estando no Éden. Mas este Éden que está aqui, não se sabe se é o Éden terrenal ou celestial. Parecia que era o terrenal onde já tinha pecado Adão e Eva. E que também estava aí outro personagem que estava sendo simbolizado como este rei, e que o diabo se meteu no coração dele, porque estes são os mistérios de Deus. Se sabe que teve um mundo antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva já existia um mundo espiritual. E também existiu este Éden espiritual, existiu. E quando Deus quis fazer o homem matéria no físico, então, diz que esse Éden espiritual o baixou à terra e o pôs aí em um lugar. E aí foi quando pôs Adão e a Eva. Mas aqui quando diz que o fez, diz, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. É porque já tinha acontecido a rebelião que o diabo tinha tido no céu com Deus, porque diz que o diabo se rebelou com todos os seus anjos, seus seguidores. E Deus os lançou do Éden, e os mandou já para a terra. Mas aqui está falando que estavam ainda aí dentro deste Éden. E parece que neste Éden, aí quando falharam a Deus, e então as outras árvores tiveram inveja dele, porque era esse rei do Egito. Esse rei do Egito que estava existindo no momento da vida de Ezequiel. Na época de Ezequiel existia esse rei do Egito. Esse espírito parecia que na antiguidade estivesse neste outro mundo espiritual. E esteve ali no Éden, então por isso diz que era o diabo que tinha se metido já logo, depois de estar neste planeta Terra. Então já o diabo entra no coração do rei do Egito. Mas parece que isso já tinha algo que tinha vivido antes no mundo espiritual, antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva teve um mundo espiritual e um Éden. Então, daí, por isso é que Deus fala tantas coisas sobre isso, que nós não entendemos e às vezes como que nos confundimos. E em Apocalipse, então, como que a pessoa se confunde, mas realmente a pessoa sim percebe que teve um mundo espiritual antes e depois Deus o materializou. Esse mundo espiritual o materializou na terra, com os personagens e até como que com os mesmos nomes. Parece que esse rei da Babilônia e todos eles já existiam na antiguidade, no mundo espiritual. E depois que Deus fez a terra e pôs o Éden na terra com Adão e Eva, então outra vez o Senhor voltou a colocar os personagens espirituais, os pôs com os mesmos nomes, com as mesmas pessoas. E isso é o que às vezes lemos em Apocalipse, que estamos lendo, mas não podemos entender isso literal, porque isso é um mistério
que o Senhor guarda esses mistérios escondidos. E diz que um dia nós os entenderemos lá na eternidade, onde Deus estará outra vez colocando um mundo diferente também lá, segundo o Apocalipse. Então, parece que nós não devemos como nos preocuparmos tanto, nem pôr a cabeça tanto nisso, tentar entender, compreender, porque nunca vamos entender em plenitude, porque Deus não vai permitir, porque são os mistérios dele. Mas ele somente nos deu palavras chaves, e daí ele somente quer dizer-nos a todos: vocês simplesmente creiam em mim, tenham fé e creiam em mim, e nada mais. Não se preocupem por entender mais, porque não lhes pertence entender e vai lhes prejudicar ou vai lhes fazer mal entender mais coisas. Portanto, que por agora conformem-se com o pouco que vem e entendem. Mas sim, creiam e sigam-me, que eu vou lhes dar felicidade lá na vida eterna. É isso. Então nós, para que vamos, como diz as pessoas, nos queimarmos, pensando que isso é por aqui, por ali? Porque isso é perigoso, que vem o diabo para nos enganar, por sermos demasiado curiosos. Por ser demasiado curiosa, então o diabo pode vir e enganar a pessoa? Então, até onde Deus me dê quem entenda, até aí. Obrigada. Se não entendi mais, bom, Senhor, é teu mistério. Às vezes eu digo: Senhor, eu não sei se isso é nessa época ou é nessa. Senhor, isso eu não entendo, se é vermelho ou preto. Assim eu digo ao Senhor em oração e quando eu estou lendo a Bíblia. Digo: Senhor, isso eu não entendo. Eu não sei se será para lá ou será para cá. Bom, enfim, é tua palavra e já. Respeito e te adoro, Senhor. Seguirei teu caminho. Isso é porque, que mais? O Senhor deve rir de minhas perguntas. Porque eu sempre pergunto coisas ao Senhor. Digo: ai, Senhor, tantos mistérios. Quem vai entender esses mistérios? Digo ao Senhor. Mas, se nos pomos a ler Apocalipse, pois pior? Aí sim que a pessoa se enlouquece. Se vai se pôr a interpretar. Então, nosso Deus, o único real que a nós nos enche de satisfação, é que esse Deus que neste momento estamos amando e seguindo, nos dá felicidade e nos dá paz. Nos dá alegria, sabe por quê? Porque quando Ele nos promete coisas, quando o Espírito Santo nos fala, e o Senhor vem com suas promessas, ficamos tão felizes. A pessoa já se sente que como que já recebeu o que Deus me prometeu. Como que já tenho isso que o Senhor me disse que vai me dar. E isso me enche de paz, de alegria, de felicidade. O que mais queremos? Tem mistérios, muitos mistérios. O Senhor diz que alguns mistérios que estão na Bíblia vai nos revelar, mas que não todos. Como serão os mistérios que tem aqui e que nós não os entendemos? Mas o Senhor diz: alguns eu vou revelar, outros não. Continuem lendo a Bíblia, é o que ele diz. E sigam buscando ao Senhor e façam o bem, façam a justiça. O demais, não se preocupem. Então, também, tem muitas pessoas que vêm pela primeira vez conosco à congregação. E essas pessoas saem felizes, dizem: vocês respiram paz. Com vocês eu senti alegria, senti felicidade, senti muita paz. Eu senti que todos vocês são bons. Assim as pessoas dizem. Isso é o que diz as pessoas quando vêm pela primeira vez. Diz: eu senti que todos vocês são bons. Todos, porque eu senti algo bonito, senti felicidade, alegria. Não sei como descrever o que senti. Isso nos enche a nós de satisfação. Porque nos diz: estás no caminho correto. Estás no caminho. E os mistérios, o Senhor é o que vai defini-los. Então, não se preocupe, irmã, se isso foi antes ou depois. O assunto sim é que diz que as árvores tiveram inveja, e isso tem que crer. Mas que quando foi? Que se foi antes ou depois que o diabo pecou, não sabemos. Bom, seja o que seja, nós estamos com o Senhor. O diabo é nosso inimigo, ele quer nos fazer mal por todas as partes. E nós lutemos
para que essa batalha a ganharemos com a ajuda de Deus. Que meu Senhor os abençoe. Que Deus abençoe a todos lá. E vamos orar. Orar a nosso Deus nesse dia, aproveitando na oração para que todos vocês, os que estão doentes, alguns, pediram ao Senhor, peçam ao Senhor pela sua doença. Se vocês têm doentes lá em suas casas, nos hospitais, seu familiar, peça ao Senhor, nomeie com nome e sobrenome, diga-lhe, Senhor, fulano de tal que está doente, tem tal doença, tem misericórdia. Bom, outros terão petições, outros terão desejos em seus corações. E outras pessoas também, os que sofrem de bruxarias, de feitiçarias, porque essas doenças mentais abundam muito. E vamos também pedir ao Senhor que liberte, que o Senhor quebre, pois, correntes e ataduras, e que o Senhor ajude, porque também dentro da igreja, dentro da congregação, tem muitas pessoas que sofrem desses espíritos maus que os perturbam, não lhes deixam ter paz, não lhes deixam viver bem. Então vamos pedir ao Senhor. Cada um de vocês tem uma petição, algo diferente para dizer a Deus. Diga-o com o coração e confiemos que o Senhor nos ouvirá, no dia de hoje nos abençoará, porque esse é o amor de Deus que tem para seus filhos. Então vamos orar, Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Te damos a honra, a glória e o louvor. Senhor, te agradecemos também por ter permitido essa viagem a este lugar. O diabo esteve muito irado pela viagem, mas tu vai nos abençoar a todos, vai nos dar o triunfo, a prosperidade. Tu vais estender tua mão sobre cada pessoa, sobre cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso. Estenderás tua mão poderosa e farás milagres e sinais em cada vida, em cada coração, tirando doenças, tirando toda a doenças venéreas, doenças que produzem a morte imediata, doenças mentais, bruxarias, feitiçarias, maldições, tudo aquilo que o diabo sempre vem nos perseguir para nos fazer mal, para nos prejudicar, para nos fazer sofrer. Senhor, mas tua mão poderosa está sobre cada homem e mulher, tua mão poderosa cobrindo a todos, libertando e curando a todos, limpando corações, revestindo a muitos de poder, fortalecendo a muitos, aos que estão descaídos espiritualmente. Tu estás, meu Senhor, abençoando e limpando, curando e libertando e repreendendo espíritos imundos, e estás destruindo toda obra maligna. Obrigada, Pai Santo, porque virão muitas mudanças no futuro, Senhor, nos quais te manifestarás a teu povo, a teus filhos, a tua congregação que tu estás formando, que tens prometido já faz muitos anos, e que estarias formando uma congregação muito grande. Aqui nós estamos, Senhor, como testemunhas dessas promessas que tu tens cumprido dia após dia. E assim continuarás cumprindo, Senhor, até o final, porque essa é a tua palavra, porque essa é a tua verdade, porque tuas promessas são fiéis e verdadeiras,
porque tua misericórdia é para sempre, porque tua palavra é a verdade, tua palavra é o caminho verdadeiro, pelo qual estamos seguindo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia e teu amor. Obrigada por tuas bênçãos, por tuas promessas cumpridas. Abençoa, Senhor, abençoa este país, Colômbia, e abençoa, Senhor, conforme tu tens prometido, que venham governantes que fazem a justiça, governantes postos por ti, para que o país goze de bênçãos. Abençoa também, Senhor, a todos os países, ali onde está a tua igreja, todos aqueles países, aqueles lugares remotos onde tens permitido que chegue tua palavra. A todos os irmãos dos diferentes países, abençoa-os, ajuda-os, Senhor, liberta, Senhor, a todos, porque essa é a tua promessa, que teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre cada um de nós. Obrigada, Pai meu, no nome glorioso de Cristo Jesus. Quebre correntes e ataduras, Senhor, e liberte e cura. E te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos, te honramos. Glória a teu nome. Os louvores são para ti, Senhor. Os louvores para ti. Glorioso é o Senhor. Glorioso, poderoso, poderoso Rei Santo, Rei misericordioso, Rei justo, Rei que vives, vives para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua misericórdia, por teu amor, por tua palavra. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, meu Rei. Grandes bênçãos. Bênçãos grandes e poderosas, muitos triunfos, e muitas bênçãos e liberações, e muitas curas e muitas liberações se realizou e se esteve tirando espíritos imundos de bruxarias e feitiçarias, e muitos estão livres de demônios e de espíritos e de maldições. E vem curas de doenças físicas e psíquicas. E muitas pessoas que estão atadas em cadeiras de rodas e em camas serão levantadas novamente. Muitas bênçãos lhes darei a todos aqueles que se esforçaram e se esforçam para seguir estes caminhos. Triunfos e vitórias lhes darei. Bênçãos darei a todos aqueles que me clamam e me buscam de coração. E muitas curas e muita liberação. E estarei tirando ataduras e quebrando correntes. E mudanças positivas vêm para a minha igreja em geral. Para a minha igreja, para a congregação. Vem muita prosperidade, muita bênção. E não permitirei que o diabo venha contra a igreja, porque estarei pondo minha mão em muitas pessoas, pondo minha mão em muitos personagens importantes do mundo, para bem e para mal, para castigo e para bênção. Mas minha igreja triunfará. Os valentes vencerão, portanto, seguir em frente e marchar assim em frente, porque as bênçãos não vão se demorar, serão que em breve chegarão a cada um. Mudanças e triunfos para todos. Obrigada, Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Cristo. Obrigada, aleluia. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor,
con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito é o Senhor, agradecemos ao Senhor, os louvores são para o nosso Deus, e glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Muito obrigada. Obrigada, irmãos e irmãs, obrigada. E, bom, não lhes prometo que até a próxima. Até a próxima no vídeo, na tela. Na tela, sim, lhes prometo que até a próxima. Que meu Deus os abençoe. O Senhor os abençoe. Bom, que o Senhor os abençoe. Obrigada. Obrigada. Deus os abençoe.